provavelmente em toda sala de aula tem uma criança com autismo. Pensando nisso, estudei, pesquisei e então criei um método FEA que te dá a segurança para atuar com as crianças com autismo. Mas o que é o método FEA? Eu estou falando de ter segurança e confiança para atuar com as crianças autistas. Eu estou falando de saber reconhecer e lidar com as questões comportamentais do autismo. Além disso, estou falando de aumentar o tempo de atenção e sentada da sua criança com autismo. Estou falando de saber aumentar as oportunidades de aprendizagem do seu aluno com autismo. Mas será que isso é possível? Veja o caso da professora Roberta, que através do método FEA, ela conseguiu diminuir a desatenção e a agitação de toda a sua sala de aula e ainda conseguiu aumentar as oportunidades de aprendizagem dos seus alunos com autismo. Não sabia o que fazer. Eu me sentia frustrada, totalmente frustrada. Sim. Porque todo aquele trabalho que eu tinha planejado, toda aquela atividade que eu havia planejado, eu não conseguia realizar. Eu não conseguia realizar só com aquele aluno. Eu não realizava com a sala toda. Sabe, aquela apostila ou aquela atividade cheia de informações. Quando eu diminuí as informações, melhorou. A minha sala era cheia de informações também visuais. Quando eu diminuí, melhorou. Nos meus alunos atípicos, eles ficaram mais tranquilos. E nos meus alunos típicos, eles também passaram a ter um comportamento menos ansioso. Um resultado para a sala inteira. E se você é profissional da educação, diretor, coordenador, professor, educador especial, acompanhante terapêutico, agente escolar, pai, mãe, avó, cuidadores de crianças com autismo, psicopedagogos, psicólogos e buscam se sentir mais confiante e seguro para atuar com as crianças com autismo, o método FEA é para você. Eu estive por mais de 10 anos em sala de aula na educação e me lembro que passei por muitos momentos e situações em que me sentia frustrada e insegura por não saber como agir nesses momentos. Me lembro de um aluno que, por várias vezes, quando eu escutava o sinal do recreio, ele se jogava no chão, se debatia e estava agitado. Por este motivo, eu tentava o proteger, então eu ia para o chão junto com ele, o abraçava e o acompanhava nos movimentos repetitivos para que ele não se batesse e não se machucasse. Dessa forma, eu me machuquei. Me lembro de outra situação em que toda vez que eu apresentava tarefa para minha aluna com autismo, ela saía correndo pela escola e eu, como não sabia o que fazer, acabava correndo atrás dela e deixava todos os meus outros alunos sozinhos na sala de aula. Me lembro de uma vez em que recebi uma criança no começo do ano em que ela conseguia identificar as vogais e as consoantes. Ela reconhecia as letras, mas de repente, no meio do ano, ela esqueceu tudo que ela tinha aprendido. Então fui conversar com a professora do ano anterior para saber se ela tinha alguma informação importante para me passar. Neste momento, ela também ficou assustada, pois ela me disse: Dani, ela saiu daquele ano sabendo todas as letrinhas. E a gente não sabia o que podia ter acontecido, porque eu não entendia o autismo, porque eu não conhecia a poda neural. Neste momento, decidi estudar. Decidi buscar ajuda. Então, fiz vários cursos sobre autismo, realizei especialização sobre o autismo, especialização em análise do comportamento aplicada, a tão famosa ABA. Entrei no mestrado, onde estudei a formação adequada para o professor atuar com as crianças com autismo. Em minha pesquisa de mestrado, ajudei 26 profissionais da educação a se tornarem mais seguros e confiantes para atuar com as crianças com autismo.
E nessa caminhada, hoje, já são mais de 1.000 profissionais da educação se sentindo mais seguros e mais confiantes para atuar com as crianças com autismo através do método FEA. Agora, quer ver um exemplo de como a gente age errado na educação? Presta atenção se você já não fez isso. Toda vez que uma criança com autismo chora, se joga no chão, tem um comportamento parecido com a birra, tira-se essa criança da sala de aula e manda ela para a direção. Eu fazia muito isso. Ou toda vez que a criança com autismo tem esse comportamento parecido de birra, a gente deixa essa criança sem parque, sem brinquedo, a famosa punição. Quer mais um exemplo de como a gente fazia da maneira errada? Sabe as atividades prontas que a gente compra pela internet, imprime e entrega para a criança realizar? Eu fazia isso e eu sei que muitos profissionais da educação fazem dessa maneira. Mas Dani, como eu tenho que fazer? Como eu posso melhorar? Com o método FEA, você vai saber exatamente como agir neste momento. Por exemplo, vai conhecer as funções do comportamento e saber lidar diante de todos os tipos de comportamentos. Você vai conseguir interpretar o que a sua criança deseja e assim diminuir aqueles comportamentos tão indesejáveis que aparecem no ambiente escolar. Diante de um comportamento que tem cara de birra, em que a criança se joga no chão, chora e grita, você vai saber lidar com este comportamento. Você vai conseguir identificar se ele está querendo algo através desse comportamento, que aí chamamos de birra, quando ele deseja algo e não consegue pedir, então se joga no chão. Você vai conseguir acalmar essa criança e ensinar a forma mais adequada de se realizar os pedidos, então esses comportamentos vão diminuir. E você vai conseguir identificar quando esses comportamentos que parecem com birra, mas são crises sensoriais e saber ajudar de maneira mais adequada o seu aluno com autismo. Nesse caso de crises sensoriais em que as crianças se jogam no chão, choram, gritam, que podem estar sentindo alguma dor ou algum incômodo, eu trago estratégias para que vocês ajudem as suas crianças com autismo de uma maneira adequada. Isso pode ser através de equipamentos, como aqueles brinquedinhos de apertar, como bola de pilates e até mesmo uma simples ação sua de retirar essa criança daquele ambiente pode ajudar essa criança a se autorregular e então diminuir os comportamentos tão indesejados no ambiente escolar. Com o método FEA, você vai aprender a lidar com essas situações. Você vai conhecer todas as funções do comportamento e como lidar com esses comportamentos indesejáveis que aparecem no ambiente escolar. Além disso, vai aprender a construir, elaborar e aplicar as atividades mais adequadas para o ensino da criança com autismo. Quer um exemplo? A gente vê muito comportamento parecido de birra acontecer nas salas de aula. Por exemplo, a criança se jogar no chão, gritar, chorar. Porém, esse comportamento pode ser por ela estar querendo algo, por ela estar querendo sua atenção ou algum brinquedo. Neste caso, esse comportamento é considerado birra. E o que a gente faz no lugar? A gente ensina o comportamento mais adequado, que no caso é pedir. A gente ensina a criança a pedir. Já esse mesmo comportamento de se jogar no chão, chorar e gritar pode ser uma crise sensorial causada por estímulos do ambiente, talvez uma luz forte, um barulho muito forte. Você vai saber identificar qual é essa diferença e saber lidar no momento exato. Se for uma crise sensorial, talvez tirar essa criança do ambiente já dê muito resultado e ela se acalme. Talvez você precise entrar com alguns brinquedinhos, como aqueles de apertar, bolas de pilates, mas tudo isso você vai aprender a lidar e a identificar com o método FEA. Mas vejam essas situações que eu passei
durante o meu tempo de sala de aula como professora. Eu tinha uma criança com autismo que não conseguia me dizer o que ela queria. E por muitas vezes ela queria alguns brinquedos que estavam dentro do armário. E como eu percebi isso, eu ensinei ela a maneira certa de pedir. Porque antes de aprender a maneira certa de pedir, ela parava na frente do armário, se jogava no chão, gritava e chorava. Então, como eu sabia qual era a função daquele comportamento, eu ensinei essa criança a pedir da maneira adequada. Então, durante alguns dias, pegava na mãozinha dela, ensinava-o a apontar e entregava o brinquedo para ela. Dessa maneira, aqueles comportamentos que pareciam birra ficaram para trás e então ela aprendeu a pedir da maneira correta. Me lembro de outra criança que não conseguia de maneira alguma se concentrar e ficar sentada para fazer as atividades. Então, numa simples conversa com a mãe, perguntei o que essa criança gostava de assistir em casa e descobri que ela amava os backyardigans. Então, eu trouxe esse hiperfoco dessa criança para as tarefas escolares e ela começou a se manter mais tempo sentada, a realizar as tarefas e até saiu no final do ano conseguindo escrever o próprio nome. Vejam só. Agora, eu vou te dar uma dica que você pode colocar amanhã em prática e ajudar a aumentar as oportunidades de aprendizagem das suas crianças com autismo. Sabe aquela decoração que a gente coloca na sala, o alfabeto em cima da lousa, os bichinhos para deixar tudo mais divertido para as crianças? Elas podem ser estímulos distratores para as crianças com autismo, pois elas têm a dificuldade de concentração ou às vezes se concentram em pequenos detalhes. Com isso, não conseguem aprender de uma maneira efetiva. Então, já amanhã, diminua todos esses estímulos distratores, assim como fez a professora Roberta, que você vai notar a diferença tanto na aprendizagem da sua criança com autismo, como na aprendizagem do restante da sala. Então, este é o método FEA. Você vai compreender os sinais do autismo e o que das comorbidades acabam se tornando barreiras da aprendizagem. Você vai compreender a legislação para assegurar todos os direitos da sua criança com autismo no ambiente escolar e social. Além disso, vai saber como identificar e lidar com os comportamentos inadequados e indesejáveis e também vai aprender a elaborar as estratégias mais eficazes para aumentar a aprendizagem das suas crianças com autismo. Mas tudo isso tem um passo a passo a ser seguido. Nada disso acontece da noite para o dia. Olha quanta coisa boa eu já consegui te ensinar em poucos minutos. Você já aprendeu a diferenciar crise de birra, a lidar com os comportamentos inadequados, a como aumentar o engajamento das suas crianças com autismo e também a como oportunizar mais momentos de aprendizagem. Mas esse é pouco tempo para que eu possa te dizer tudo que o método FEA tem. Então, se você quer se tornar um profissional da educação confiante e seguro para atuar com as crianças com autismo, preste atenção no que eu tenho para te dizer. Estão abertas as inscrições do método FEA. Isso mesmo, se você quer se tornar um profissional seguro e confiante para atuar com as crianças com autismo, então este é o momento. Você vai aprender através do método FEA a como identificar os sinais do autismo nas crianças, a como reconhecer as barreiras de aprendizagem das crianças com autismo, a como desenvolver a comunicação, a diminuir as buscas sensoriais, a como lidar com os comportamentos tão indesejáveis no contexto escolar e, além disso, vai aprender a elaborar as melhores atividades para as crianças com autismo aprenderem. Você sabe quanto custa uma mentoria para te ajudar a atuar com as crianças com autismo? No início da minha carreira, investi mais de R$2.000 para conseguir me tornar um pouco mais confiante e segura para atuar com os meus alunos com autismo. Mas aqui no método FEA, você vai aprender a lei. Você vai compreender o autismo, conhecer a legislação, ter aula bônus, você vai ter acesso a materiais para impressão e conseguir ensinar suas crianças com autismo, além de
12 módulos que ficarão aí disponíveis para vocês durante 12 meses. Você vai ter também acesso imediato após a sua inscrição à plataforma onde está todo o curso. Vai ter acesso a várias aulas bônus com profissionais excelentes sobre o autismo. E além disso, algumas aulas práticas para mostrar para vocês como deve ser feita as atividades e como elas devem ser colocadas em práticas. E tudo isso por apenas R$ 247. E olha só, o acesso é imediato, portanto, você vai ter a garantia de 30 dias. Se em 30 dias você acessou a plataforma, assistiu algumas aulas e viu que o curso não é para você, então devolvemos o seu investimento. Mas se você acha que esse não é o momento certo para você, porque você não tem tempo para estudar, lembre-se, você vai ter um ano de acesso disponível para estudar, da onde você quiser e do jeito que você quiser. Veja aqui agora alguns depoimentos de algumas das alunas do Ensino Autista. Essa aluna aqui, ela está agradecendo por todo o aprendizado e que agora ela consegue identificar os sinais do autismo na sua sala de bebês. Agora, essa aluna aqui está agradecendo por tudo que ela aprendeu no curso, porque agora ela consegue atuar com confiança na educação infantil. E eu não posso esquecer da cereja do bolo. Aqui no Ensino Autista você vai ter acesso a várias aulas bônus com profissionais excelentes que falam sobre o autismo. Assim como a aula com uma fonoaudióloga excelente que ensina nós, profissionais da educação, a como desenvolver e melhorar a comunicação de nossos alunos com autismo. Além disso, uma aula com uma terapeuta ocupacional, que vai nos falar um pouco sobre o transtorno do processamento sensorial e como lidar com essas questões sensoriais que aparecem no ambiente escolar. Além disso, temos aula bônus sobre anamnese, a como elaborar o PEI e também temos várias aulas bônus sobre temas super interessantes, como birra e crise, como você faz a diferença na vida do seu aluno com autismo. E tudo isso online. Além disso, você vai ter acesso também a indicações de livros, séries, filmes, leituras e também materiais para imprimir para aprender a como adequar as atividades para suas crianças com autismo. Mas agora você tem duas opções. Ou você continua na tentativa e erro da maneira que está, até passar por uma situação em que você vai olhar para o seu aluno com autismo e vai pensar: por que não fiz a inscrição no curso Ensino Autista ainda? Ou você pode agora clicar no botão aqui embaixo e fazer a sua inscrição para se tornar um profissional confiante e seguro para atuar com as crianças com autismo através do método FAIR. Tenho certeza que nos vemos já já. Até!